Na videoaula de hoje eu vou te mostrar como é que se produz e se aplica uma fonte de tensão negativa. Se você ainda tem dúvidas sobre este assunto, assista esse vídeo até o final que eu vou te mostrar como é que isso acontece. Roda a vinheta. A fonte de tensão negativa ela é produzida por diversos circuitos. Nós temos aqui um exemplo de um circuito que produz esse tipo de tensão, por exemplo, a fonte ATX. A fonte ATX, ela produz uma tensão negativa e disponibiliza ela aqui no fio azul. Então, pelo fio azul da fonte ATX, sai uma tensão negativa de -12, enquanto que no fio amarelo nós temos uma tensão positiva de mais 12 volts. Então, vamos para a lousa, que eu vou reproduzir o circuito para que a gente juntos, eu e você, a gente analise a produção dessa tensão negativa. Vem comigo. Pronto, agora temos reproduzido aqui na lousa um circuito comum que você conhece, que é justamente o circuito retificador de meia onda. Mas esse retificador de meia onda, ele tem uma saída de tensão positiva, porque o diodo está no sentido de condução de anodo para cátodo. Vamos revisar alguns conceitos que nós aprendemos no módulo diodo, lá na básica 2, e no módulo eletromagnetismo, na básica 1, não é? Então vamos lá. Na básica 1, nós aprendemos o seguinte, que quando eu fecho a chave desse circuito, então, ao fechar SW1, eu terei uma corrente circulante no enrolamento primário. Então, essa corrente circulante no enrolamento primário, ela permite que um fluxo magnético variável, ele fique convulsionando na bobina primária, ou seja, um campo que cresce e decresce constantemente. Então, neste momento, o que eu tenho aqui é justamente isso. Um campo magnético revolucionando na bobina primária. Esse campo magnético, ele será induzido para a segunda bobina, que é justamente a bobina secundária. Então nós temos o quê? Nós temos no transformador a bobina primária gerando indutância através da indução, e essa indutância ela sendo transferida para a bobina secundária através dessa indução. Então nós temos bobina primária e bobina secundária. Perceba que o transformador é abaixador de tensão, porque eu tenho mais enrolamento na bobina primária do que na bobina secundária. Portanto, a tensão disponível na bobina primária, quando ela foi induzida para a bobina secundária, será uma tensão menor. Vamos supor que essa tensão menor seja uma tensão de 48 volts. Então, este campo magnético aqui, ele vem através da relação de espiras entre as duas bobinas, ele vem de 220 para 48 volts. Sabemos que quando essa tensão chega no enrolamento secundário, ela chega também variando, não é assim? Então ela vem variando do primário com a mesma frequência com que ela entra, neste caso 220 volts AC, 60 Hz. Perfeito. Então, olha o que eu tenho. Eu tenho uma tensão aplicada à bobina primária que varia numa frequência de 60 Hz. É uma tensão de 220 volts variando na frequência de 60 Hz. Essa contração e expansão do campo magnético na bobina primária
produz uma força que vai ser transferida para a bobina secundária. Pela razão, né, pela relação que digo de espiras entre as duas bobinas, nós teremos a tensão disponível no primário chegando na bobina secundária com uma tensão menor. Não foi assim que a gente aprendeu lá no módulo 6, módulo transformador da básica 1? O que é que eu tenho então? Eu tenho agora uma tensão alternada nas extremidades da bobina secundária que estará constantemente trocando de polaridade, já que a tensão que chega em seus terminais é uma tensão alternada que inverte constantemente de polaridade. Então vamos representar isso aqui na bobina secundária. Perceba, imaginemos que quando nós tivermos o semiciclo positivo posicionado aqui, nós teremos o semiciclo negativo posicionado aqui. Perfeito. Então, neste caso, com o semiciclo positivo naquele ponto da bobina, no ponto superior, eu vou chamar de ponto A da bobina. No ponto A da bobina, nós teremos este ponto sendo mais positivo do que o ponto B, que é justamente o terminal extremo da parte de baixo da bobina. Perceba agora a posição do diodo D1. Ele está com o anodo voltado para o ponto A. E como você sabe, lá do módulo 8 da básica 2, o diodo, quando é polarizado com uma tensão positiva em seu anodo, a tendência é a junção do diodo diminuir e entrar em condução, não é assim? Portanto, analise. Se eu tenho 220 volts transferindo-se para os secundários com 48 volts, se eu disser que esses 48 volts é de tensão alternada, eu teria exatamente o que esse gráfico mostra aqui, ó. Eu teria uma tensão que sobe no sentido positivo e uma tensão que desce no sentido negativo. Só que aí eu teria uma tensão que sobe até 24 volts positivos a partir do eixo zero. 24 volts positivos, esse é o eixo da tensão, e eu terei 24 volts negativos. 24 volts negativos. Perceba, então esse eixo é o eixo da tensão em volts. O que eu tenho? 24 volts acima do eixo. Veja que a tensão atinge o seu pico no valor de 24 e quando ela inverte para poder atingir o pico negativo da tensão, ela também vai atingir 24 volts, só que de uma forma contrária, negativa. Para a gente entender a fonte negativa, eu estou revisando primeiramente a fonte positiva. E aí vai ser simples de você entender como se forma a fonte negativa. Porque nós estamos formando uma fonte positiva, já que agora nós vamos colocar o diodo D1 para entrar em condução através da polaridade do semiciclo positivo que está sendo aplicado no ponto A. Então perceba se não é. Olha, como o diodo está com o anodo mais positivo nesse momento do que o catodo, olha, então a tendência do diodo é entrar em condução, porque o seu anodo está como semiciclo positivo da rede, ou seja, ele possui 24 volts nesse momento no anodo. Já o catodo, ele está conectado ao terra via o capacitor C1. Lembra que capacitor vazio, ele se comporta como um curto? Então vamos imaginar que neste exato momento, esse capacitor aqui vai impor resistência zero para o catodo do diodo. Portanto, nós teremos o catodo aterrado. Lembra disso? Então vamos lá, vamos continuar a análise dessa fonte que ainda é positiva. Depois eu vou inverter o diodo para poder a gente formar a fonte de tensão negativa. Perceba, então neste caso aqui, o que é que nós temos?
nós temos a tensão do semiciclo positivo sendo consumida pelo diodo. Veja que quando essa tensão chega no capacitor, esse capacitor estará vazio, portanto, nós teremos realmente uma corrente circulante neste momento inicial, onde o capacitor está vazio. Por quê? Porque a tendência do diodo é conduzir para carregar o capacitor. Veja, essa tensão também vai até a bobina do motor, só que neste momento a bobina do motor ela vai se opor a essa passagem de corrente, porque existe a resistência física da bobina, enquanto o capacitor já é considerado um curto. Então, é mais fácil o capacitor entrar em processo de carga do que a própria bobina do motor entrar em funcionamento, né, gerando um campo magnético. Então, vamos ver aí o capacitor, ele entrando no processo de carga. Neste momento, quando essa tensão chega no positivo, o capacitor entra no processo de carga e perceba, como este lado do capacitor está mais positivo pela ação do diodo D1 que está carregando a placa positiva. E como a placa negativa do capacitor está conectada na parte de baixo da bobina, onde nós já consideramos que ela é negativa em relação à parte de cima, o capacitor entra no processo de carga. Então, vejamos, o capacitor agora inicia o seu processo de carga. Veja, olha o loop de carregamento do capacitor. Tá vendo aqui, ó? Anodo, catodo, placa positiva, negativa. Anodo, catodo, placa positiva, negativa. O capacitor está se carregando. À medida que o capacitor se carrega, o que é que vai acontecendo? O semiciclo positivo está passando, não é? Porque o semiciclo positivo ele não fica num ponto determinado. Ele não é ele não tem o comportamento de uma tensão ou de uma corrente contínua. Ele é variável. Então, o semiciclo positivo está passando à medida que o capacitor se carrega. Não é assim? Então, perceba o que é que vai acontecer. O capacitor, ele está em processo de carga e aí o semiciclo positivo chega no seu pico máximo. E o pico máximo do semiciclo positivo é justamente a tensão de mais 24 volts. É a carga que neste momento está sendo aplicada ao capacitor. Perceba? Então, neste caso, o capacitor está no processo de carga com o semiciclo positivo que atingiu o pico. Agora o semiciclo positivo começa a decair, o capacitor já está cheio, concorda comigo? O capacitor já está cheio. Então, o que é que acontece? Como o capacitor está em paralelo com o motor, ele vai funcionar como a fonte do motor. Então perceba que neste momento aqui, ó, a tensão disponível entre as placas do capacitor será consumida pelo motor. Então, enquanto o semiciclo negativo está na descendente, o capacitor está mantendo o motor girando. Então aqui o que nós temos é justamente isso. Olha o semiciclo negativo, ele diminuindo o seu valor de tensão e o capacitor mantendo a carga em funcionamento. Perceba que com o passar do tempo, o semiciclo positivo ele vai chegar ao eixo zero, ele vai se anular. Quando ele se anular, perceba que o capacitor, estando ainda carregado, vai manter vai manter o motor funcionando. Então, enquanto o diodo ele vai permanecer desligado, por que o diodo vai se desligar? Simplesmente pelo seguinte, repare, o semiciclo positivo ele zera, ele acaba aqui no ponto A da bobina. Mas nós sabemos que a tensão alternada ela é uma tensão que ela sempre modifica a polaridade. Então nós estávamos trabalhando com o semiciclo positivo no ponto A, carregando o capacitor. E agora nós estamos trabalhando com o semiciclo, vamos trabalhar com o semiciclo negativo no ponto A, porque a rede vai fazer a inversão de polaridade na bobina. Então o que é que nós teremos? Nós teremos a presença agora do semiciclo negativo no ponto A
e a presença do semiciclo positivo no ponto B. Então aqui passa a ser negativo e aqui passa a ser positivo. Veja, neste momento nós temos a polaridade da bobina invertida pela própria fonte de alimentação, que é, como o próprio nome diz, alternada. É uma fonte que alterna constantemente de polaridade. Então, neste caso, o que é que está acontecendo agora? O diodo, ele deixa de conduzir, porque falta quem empurre a junção em direção à condução, e está acontecendo o contrário. Veja que o anodo do diodo recebeu o semiciclo negativo. Polos de nomes diferentes se atraem. Portanto, o negativo da fonte, da tensão da fonte, no anodo do diodo, que é positivo, onde estão as lacunas, faz com que a tensão da fonte puxe as lacunas para se recombinarem na extremidade do diodo, aumentando a barreira de junção. Lembra disso? Quando você estudou lá o comportamento da junção do diodo, tensão direta e tensão reversa, ou polarização direta e polarização reversa do diodo, lembra? Então é justamente o que está acontecendo aí. Com a presença do semiciclo negativo no anodo do diodo, a barreira de junção é obrigada a aumentar, porque as lacunas serão recombinadas na extremidade do diodo, justamente no lado do material P, onde a fonte, a tensão negativa da fonte está sendo aplicada. Então as lacunas vão se recombinar na extremidade, aumentando a barreira de junção. Portanto, o diodo vai permanecer desligado durante toda a passagem do semiciclo negativo neste ponto A. Enquanto isso, enquanto o diodo não conduz, o capacitor está se descarregando na carga, mantendo dessa forma o motor girando. Agora vamos fazer o seguinte: isso aqui faz com que o motor ele gire sempre em um mesmo sentido, concorda comigo? Ou seja, se eu aplico só tensão positiva no motor, o motor vai girar sempre no mesmo sentido. Mas e se eu quiser que o motor gire no sentido contrário? Vamos supor que o motor estava girando no sentido horário. E se eu quiser que ele gire no sentido anti-horário, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou ter que inverter o diodo. É muito lógico isso, perceba. Como eu estava fazendo o motor girar com semiciclo positivo, ou seja, 24 volts positivos, o motor estava girando sempre no sentido de giro proporcionado pela passagem daquela corrente, naquele sentido. Mas agora o que é que vai acontecer? Eu vou inverter o diodo. Se eu inverter o diodo, pense comigo, o diodo não vai mais reconhecer os semiciclos positivos, porque é o cátodo que vai ficar virado para a bobina. Ele apenas vai reconhecer os semiciclos negativos. Bom, se o diodo agora reconhece apenas os semiciclos negativos, o que é que vai acontecer? Na saída anodo do diodo, eu terei apenas os semiciclos negativos e os positivos não. Portanto, eu invertendo o diodo, como eu vou inverter agora, eu vou, neste momento, produzir uma fonte negativa. Bora? Eu vou inverter agora para a gente ver e analisar isso aí. Diodo invertido. Agora preste atenção na observação. Toda vez que eu inverto o diodo para produzir uma fonte negativa, eu vou ter que inverter também as placas do capacitor, senão ele explode. Concorda comigo? Note que agora, como foi comentado agora há pouco, agora são os semiciclos negativos que vão aparecer no anodo do diodo e, consequentemente, na saída da fonte. Mas se eu permanecer com a placa positiva do capacitor voltada para a saída da fonte, a tendência é eu arrancar o dielétrico da estrutura do capacitor. E se eu arrancar esse dielétrico, o capacitor explode. Portanto, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que inverter o capacitor para que ele possa acompanhar o diodo. É isso que eu vou fazer agora.
Pronto, inverti o capacitor também. O que é que você está vendo ali? Você está vendo o diodo invertido e o capacitor invertido. Agora vamos analisar o comportamento com a presença do semiciclo negativo se apresentando no catódo do diodo. Quando este ponto aqui for negativo, como a gente está vendo aqui, ó, quando o ponto A for negativo, veja que, deixa eu tirar esse sinal aqui, que o diodo foi invertido, então eu tenho negativo e positivo no anodo. Bom, com a presença do semiciclo negativo no catodo do diodo, o que é que vai acontecer com a junção? Lembre-se de quando a gente estudou o comportamento da junção do diodo lá no módulo 8 da básica 2. Lembre-se, quando você aplica uma tensão negativa no catodo do diodo, o que nós temos no material M, que é o catodo? O que nós temos é justamente elétrons livres. O semiciclo negativo tem a mesma polaridade dos elétrons livres do material catodo. Portanto, o que vai acontecer? Polos de nomes iguais se repelem. Então, o semiciclo negativo da tensão vai repelir os elétrons que estão nessa região do material M em direção à junção. Dessa forma, a junção, olha, ela vai começar a se recombinar e originar uma corrente nessa junção. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou iniciar a carga do capacitor C1, só que com uma corrente que é contrária àquela anterior. Perceba se não é. Veja que agora eu vou ter a corrente, ela com uma polaridade inversa da polaridade anterior, porque o diodo só deixa passar os semiciclos negativos agora. E os semiciclos negativos estão abaixo do eixo, portanto, a corrente ela é contrária à corrente quando o diodo estava com a sua condução acima do eixo. Então, o que nós temos aqui, ó, com a presença do semiciclo negativo no catodo, então o diodo inicia a sua condução e começa também a carga do capacitor pela placa negativa. Perceba, nós temos aqui o capacitor vazio, funciona como um curto. Como este lado aqui está mais positivo do que aquele que está negativo, então a placa do capacitor está polarizada para um positivo, como a outra placa está polarizada para o negativo, vindo do semiciclo negativo que fez o diodo conduzir. Portanto, o capacitor entra no processo de carga. E aqui em cima do capacitor nós teremos uma tensão que é contrária àquela anterior. Ao invés de nós termos mais 24 volts, teremos menos 24 volts. Então essa tensão de menos 24 volts, ela será aplicada ao motor. Perceba agora. Nós também aprendemos lá na básica 1, módulo 5, que quando você inverte a corrente que circula na bobina, você inverte o sentido do campo magnético. Lembra? Já foi comentado isso em vídeos anteriores, né? Que é justamente quando você inverte a corrente na bobina de um motor ou numa bobina qualquer, a tendência é você fazer com que o campo magnético gire. Se estava girando no sentido, você inverte a corrente, ele vai girar no sentido contrário. Então, perceba. Então, neste caso aqui, o que nós temos é o motor girando agora no sentido contrário. Se antes ele estava girando no sentido horário, agora ele está girando no sentido anti-horário. Concorda comigo? Então, veja, acabamos de aplicar ao motor uma fonte negativa de 24 volts. O motor está girando agora no sentido contrário de quando ele estava polarizado por mais 24 volts. Então, esse é o conceito de produção de uma fonte negativa. Veja como é simples o conceito de produção de uma fonte negativa. Você só tem que lembrar que nos terminais de saída de um transformador existe uma tensão que está constantemente trocando de polaridade.
Então, se você coloca um diodo numa determinada posição, seja ele anodo para cátodo, você vai produzir uma fonte positiva. Se você inverte o diodo cátodo para anodo, você vai produzir uma fonte negativa. É justamente assim que a fonte ATX, muito conhecida de todos nós, né? É justamente assim que a fonte ATX, ela produz nos seus rabichos de saída as tensões positivas e negativas. Perceba, pelos fios amarelos vão sair 12 volts positivos, mas ela também produz uma tensão negativa que sai pelo fio azul. Então eu tenho menos 12 formado desse jeito que vocês estão vendo, pela inversão do diodo em relação ao transformador, e tenho fonte de tensão de 12 volts positivas formadas com o diodo no sentido de condução direta. Então veja que não é difícil o entendimento de como se produzir ou como se produz uma tensão negativa. O que eu vou fazer agora é o seguinte: eu vou fazer um tipo de fonte que ela tem duas tensões iguais, porém opostas. Essa fonte que eu acabei de analisar junto com você chama-se fonte de alimentação assimétrica, porque ela tem uma tensão em relação ao eixo zero. Uma tensão só, que pode ser positiva, como foi a primeira, ou negativa, como é essa, em relação ao eixo zero, o eixo de referência. Mas agora eu vou produzir uma tensão chamada simétrica. O que é uma tensão? O que é uma fonte simétrica? É uma fonte que ela tem como referência um eixo zero, que geralmente é o TAP do transformador, e do TAP para um ponto eu vou ter uma tensão positiva, e desse mesmo TAP para outro ponto da bobina eu terei uma tensão negativa. Então, uma fonte simétrica nada mais é do que uma fonte que produz duas tensões iguais, porém opostas, referenciadas pelo mesmo eixo, que no caso é o TAP, que é o eixo zero. Então, eu vou apagar esse circuito e vou produzir uma fonte simétrica, e depois que eu produzir essa fonte simétrica, eu vou reproduzir ela aqui no circuito prático, para que vocês possam perceber na prática como é que a fonte simétrica consegue movimentar um motor bidirecional. Então, fica aí, continua assistindo o vídeo, que é para poder entender agora a próxima fonte.